Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Rádio e televisão são concessões públicas outorgadas pelo Estado em nome da sociedade. Elas ocupam espaço, as ondas eletromagnéticas, que pertencem a todos nós. Devem prestar serviços de informação, educação e entretenimento sob controle público através de leis e órgãos específicos. As diferentes formas de exercer esse controle é o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Emiliano José, professor da Universidade Federal da Bahia, jornalista, escritor e secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Luciana Santos, deputada federal e vice-presidente nacional do PCdoB. E Vinícius Lima, sociólogo, jornalista e professor da Universidade de Brasília. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite de participar deste programa que está sendo produzido aqui na TV Brasil, em Brasília. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. A regulação da radiodifusão no Brasil começa em 1931, quando o presidente Getúlio Vargas promulga um decreto determinando a competência exclusiva do governo federal para regulamentar a telegrafia, radiotelegrafia e as atividades de radiodifusão. Mais de 30 anos depois, em 1962, é instituído o Código Brasileiro de Telecomunicações, que consolida a regulamentação da área de telecomunicações e radiodifusão no Brasil. Entre outras determinações, ele estabelece os prazos de concessão e autorização para as emissoras, 10 anos para a rádio e 15 anos para a televisão, renováveis indefinidamente. A partir de 1997, as telecomunicações, para serem privatizadas, deixaram de ser reguladas pelo Código de 1962, mas para a radiodifusão, ele permanece em vigor até hoje. Em 1988, a Constituição Federal indica novos caminhos para a radiodifusão e descentraliza o poder de outorga de concessão dos serviços de rádio e TV. Hoje, essa tarefa é dividida entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Entretanto, muitos artigos que tratam sobre o tema na Constituição ainda não foram regulamentados por lei específica. Por isso, situações previstas na Carta Magna, como a proibição do monopólio ou oligopólio e a determinação de que deputados e senadores não podem ser donos de concessionárias de serviço público, continuam sendo descumpridas. Se não tiver um marco regulatório, isso significa que nós vamos ter um reforço ainda maior do processo de oligopolização da indústria de comunicação, que é algo vital para a sociedade. E uma questão curiosa é o seguinte, eu não falo de regulação da mídia, eu falo de regulação das comunicações eletrônicas. Isso tem a ver com o espectro eletromagnético. Explicando para os telespectadores, o espectro eletromagnético é por onde circula a radiodifusão e também, hoje em dia, por onde circula boa parte da telefonia, principalmente a telefonia móvel. Quer dizer, isso é um bem público, escasso, finito, que tem que ser dividido e repartido. Por isso é objeto de concessão pública. Todas as áreas que são objetos de concessão pública são reguladas pelo Estado. E isso em todos os lugares do mundo. Países como França, Estados Unidos e Inglaterra, desde os primórdios da radiodifusão, têm leis claras e agências que regulam o setor. Es claro que es fundamental utilizar el derecho comparado en este caso, y creo que esto fue muy importante en estas reuniones. Cuando uno empieza a decir a los empresarios o a otros actores que Suecia regula este tema desde 1911, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? No es una cosa que está surgiendo ahora porque América Latina de repente se dio cuenta que es importante proteger a los niños. Na América Latina, por uma série de fatores como os longos períodos de governos ditatoriais e a resistência do setor privado, a regulação ficou emperrada durante décadas.
Mas, recentemente, países como Uruguai e Argentina instituíram leis para regular o rádio e a televisão. Y tampoco es necesario ponerse en contra de las organizaciones de medios tradicionales, sino comprender que durante 40 o 50 años América Latina, los países de América Latina no regularon el espacio de los medios, que es el espacio público por excelencia, y estos medios tienen un poder hoy fáctico y un poder sobre la democracia muy fuerte, y que la democracia tiene derecho a regular este espacio como otros. No Brasil, desde 1988, diferentes governos elaboraram vários anteprojetos de lei para regular a radiodifusão. Nenhum deles, no entanto, chegou a ser enviado para discussão no Congresso Nacional. Professor Vinícius, calcula-se em 10 esses anteprojetos que foram elaborados e nunca atravessaram a rua, saíram do Palácio do Planalto para entrarem no Congresso e lá serem debatidos e, eventualmente, transformados em lei. Por que essa dificuldade? Eu acho que essa é a grande questão, né? Por que no Brasil, ao contrário do que acontece nos países nossos vizinhos aqui da América Latina e que acontece nas democracias liberais consolidadas do mundo, né, a questão da democratização da comunicação não avança, né? Por que isso acontece aqui? Eu queria aproveitar também para, dentro do tema, fazer uma observação sobre a fala do ex-ministro Franklin Martins, porque a Constituição brasileira garante que a iniciativa com relação à mídia impressa, qualquer um de nós que tiver capital suficiente para poder abrir um jornal, pode abrir e não há nenhuma forma de regulação sobre isso. Acontece que, no caso brasileiro, as empresas de mídia, exatamente pela ausência de qualquer limite à propriedade cruzada, que significa, no mesmo mercado, o concessionário de rádio e televisão ser também proprietário de um veículo impresso, esses grupos se consolidaram como grupos multimídia. Então, se houver uma regulação para as concessões de rádio e televisão, isso necessariamente afetará também a mídia impressa, porque haverá limites a essa propriedade cruzada. Aliás, isso ocorre em outros países, né? Nos Estados Unidos ocorre, na Inglaterra ocorre. Aliás, na Inglaterra ocorre de forma específica, porque tem uma regulação especificamente para a mídia impressa. Deputada Luciana, o Congresso tem muita dificuldade, né, de debater esse tema. Como é que a senhora vê o debate hoje no Congresso Nacional? Essas dificuldades e a possibilidade de avanços em relação a esses problemas que o VT apontou e que o professor Vinícius completou. Eu acho que isso tem a ver com o poder político que a mídia brasileira tomou, a dimensão que ela tomou de influenciar, não é, pensamentos, não é, comportamentos e acaba refletindo no que a gente chama da correlação de forças, né, na base social e política, né, da sociedade brasileira, para a gente fazer avançar um direito que deveria ser considerado um direito humano, que é o direito de um cidadão ao acesso à comunicação e até ele próprio conseguir refletir o seu jeito de ser, né, a sua história, as histórias das regiões do país, da diversidade que o Brasil tem. E isso eu acho que tem a ver com o histórico da origem de como se deu o sistema de comunicação no Brasil. Ele sempre foi contaminado pelo interesse privado. Aliás, no que passou, o filmezinho que passou no início, né, reflete isso. No tempo de Getúlio Vargas, nós conhecemos bem o quanto foi perverso para a comunicação brasileira o monopólio da comunicação através de Chateaubriand, que desde esse tempo tem isso que o professor Vinícius se referiu, a propriedade cruzada, né, dos veículos de comunicação, seja impresso, seja da radiodifusão. Então, é preciso primeiro desmistificar que isso é uma coisa da esquerda, que isso é uma coisa ideológica. Censura. Que é censura. Ora, se o berço do capitalismo do mundo, né, que não é o berço do capitalismo, mas é o símbolo do capitalismo no mundo, né, é os Estados Unidos,
tem agência reguladora desde a década de 40, se eu não me engano. 34. Né? O que revela que isso não tem a ver com o aspecto ideológico. Isso tem a ver com você regulamentar qualquer atividade econômica. Nós temos a ANA para a água, porque, afinal de contas, como foi dito, é uma concessão pública. Né? Então, nós temos a ANA, nós temos a Anatel, nós temos a ANAC, nós temos, ou seja, toda concessão pública tem órgão regulador. Aliás, então, era justo que isso acontecesse. Não, lembrando que se tentou criar a Ansinave, né? O professor Emiliano era deputado federal nessa época, quando se tentou criar a Ansinave. Gostaria também de colocá-lo aqui na conversa. Não, eu creio que a pergunta é mais do que própria, né? Por que esses projetos não seguiram para o parlamento? Falo na condição de ex-deputado também e de jornalista, mas acompanhei no Congresso o movimento existente no próprio Congresso e falo do Congresso não com nenhuma atitude de desrespeito, porque considero a atividade legislativa mais do que essencial à democracia. Agora, o fato é que há um entrelaçamento de interesses, também não podemos imputar isso apenas ao Executivo, a qualquer Executivo, não estou discutindo nesse momento, mas aos dois poderes que tiveram, em momentos diversos, interesses comuns para não mexer na estrutura que está aí, né? Quer dizer, a deputada Luciana falou, a correlação de forças existente, e creio que ela se alterou pouco, né, até os dias atuais, sempre trabalhou no sentido de não é nem mexer com tudo para deixar tudo como está, é não mexer com nada para deixar as coisas como sempre estiveram na linha do diagnóstico tão perfeito feito pelo professor Vinícius. Olha, e sobre isso, também sobre essa dificuldade no parlamento, nós entrevistamos aqui em Brasília a deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas. Ela fala exatamente sobre as dificuldades no parlamento de se discutir um tema como esse. Vamos ouvi-la. Na verdade, você tem um debate muito mais forte na sociedade do que no parlamento. No parlamento, por conta das restrições políticas, você tem aqui uma bancada da mídia privatizada e monopolizada, que em grande parte está presente nas comissões de ciência, tecnologia, comunicação e informática. Toda vez que você discute qualquer coisa que interfira no mercado da mídia ou na maneira como ela correntemente se processa no Brasil, há muitas objeções políticas. Não obstante, há entidades muito ativas na sociedade, há, na verdade, uma vontade da sociedade de dispor de uma mídia democrática. E a regulamentação da mídia, no seu primeiro aspecto, trata disso. Trata, por exemplo, dos limites ao monopólio, dos limites à propriedade cruzada de vários tipos de mídia. Hoje, no Brasil, nós temos donos de jornal, que também são donos de redes de televisão, que também dispõem de cadeias radiofônicas. Então, a população brasileira acaba ouvindo sempre a mesma voz. Vinícius, você concorda com essa opinião de que há um movimento na sociedade que não repercute no Congresso em prol de uma mídia mais democrática? Ou de uma legislação que acabe com essas questões mais graves, que são as questões relativas ao monopólio? Eu concordo, agora é preciso que a gente reconheça que mais recentemente houve e ainda existe no Congresso deputados como a deputada Margarida, como a deputada Luciana, como o deputado Emiliano, quando estava no exercício do mandato, que criaram inclusive uma frente, né, a Frente Com, que abrigou, além de deputados, centenas, literalmente centenas de entidades da sociedade civil e que promoveu vários debates em relação a isso. O que acontece, me parece, primeiro que esse é um tema difícil de
é difícil convencer o cidadão comum de que esse é um tema que afeta diretamente a vida dele, né? É verdade. Eu, inclusive, tenho já há algum tempo insistido de que era preciso de alterar a estratégia dos movimentos pela democratização para fazer com que essa questão chegasse mais próxima do cidadão comum, né? Mas é difícil, né, Vinícius? É difícil. Mas há situações objetivas, por exemplo, a discussão sobre os conselhos, né, estaduais e municipais. Mas voltando à questão do Congresso, eu acho que um aspecto muito importante que a gente não pode esquecer é a questão de que, de fato, o artigo 54 da Constituição ele tem sido interpretado de forma que beneficia os políticos no exercício do mandato. Porque o que diz? O artigo 54, há uma leitura possível dele de que o político no exercício do mandato não pode ter vínculo com concessões públicas. Não é? Então, o político no exercício do mandato não poderia ser concessionário de rádio e televisão. Então, mas nós sabemos que há um percentual muito alto, acima de 30% no Senado, em torno de 15% na Câmara, de políticos no exercício de deputados ou senadores que têm vínculos diretos com as concessões. Isso significa que o que a deputada Margarida falou, você vai hoje na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, boa parte dos seus membros estão ali defendendo interesses, inclusive próprios, né? Privados, pessoais. E há casos, inclusive, constatados em pesquisa, que deputados que são concessionários estão presentes e votam na renovação das suas próprias concessões. Então, é uma situação absurda, né, que compromete, me permite a opinião, que compromete a democracia, porque um candidato que tem uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, concorre com a deputada Luciana ou com o deputado Emiliano em condições muito mais favoráveis. Sem não é? dúvida, sem dúvida. Eu quero ouvi-lo sobre isso, mas eu vou ter que fazer um rápido intervalo. O VerTV volta já, discutindo aqui a regulamentação do rádio e da televisão no Brasil. Estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje com os nossos convidados sobre a regulação dos meios de comunicação no Brasil. E uma das questões que já apareceu aqui no início da nossa conversa, mas volta sempre no debate público, é a confusão que se faz entre regulação e censura. Não é, Emiliano? Essa é algo que aparece constantemente, inclusive para dificultar o debate sobre a regulação. Mais do que verdadeiro. O curioso é que a Constituição brasileira, os artigos que regulam a mídia no Brasil, estabelecem os parâmetros para uma mídia regulada. Esses artigos são abertos pelo artigo 220, que estabelece claramente, vamos dizer, a natureza pétrea da liberdade de imprensa. Nós, e falo nós, eu e Vinícius, pelo menos, e Lalo, porque Luciana bem mais nova, experimentamos diretamente, Luciana já na fase final, né, a luta contra a ditadura e a luta contra a censura, inclusive na defesa da liberdade de expressão para os grandes meios de comunicação no Brasil. É proposital a confusão que se quer fazer permanentemente entre a regulação, aqui já dita absolutamente usual nos países de democracia longeva, considere-se como se queira a democracia nos Estados Unidos ou na Inglaterra, usual lá ou em outros países, na Argentina, em tantos outros, ou em Portugal ou na Espanha. A regulação é absolutamente presente e que veda práticas que no Brasil são usuais. A regulação é parte da obrigação do Estado e parte da vida democrática, da democracia, como você lembrava aqui, por exemplo, da desigualdade que é alguém, por exemplo, e só citando esse exemplo, alguém concorrer ao parlamento ao lado de um cidadão que tenha uma televisão ou que tenha uma emissora
emissora de rádio. Só para citar isso, mas isso é o de menos. O maior problema é o fato da falta de diversidade da mídia brasileira. Portanto, confundir regulação e censura é uma mistificação. Nós vamos... Todos os que lutam pela democracia no Brasil, vamos continuar insistindo da necessidade de, na linha de mínima e da legalidade, regulamentar os artigos da Constituição que, regulamentados, nos propiciariam uma mídia bem mais democrática. Olha, sobre isso, Luciana, por favor. Na verdade, como você bem disse, Lalo, e o nosso querido deputado Emiliano corroborou, isso é um mantra, né, que vem sendo sistematicamente afirmado nessa perspectiva de impedir o debate, porque esse é o argumento mais falacioso que possa existir. Primeiro que a Constituição de 88, que é considerada a Carta Magna, onde houve um grande debate na sociedade, uma grande mobilização, no seu capítulo 5, colocou as diretrizes para que se regulamentasse. Lá está explícito a liberdade de expressão, mas também está explícito lá contra o monopólio da comunicação. E é claro que quando você tem o monopólio de famílias, né, que dominam tudo que você lê, ouve e vê, é óbvio que ali reflete um pensamento, né, uma linha editorial, né, sobre os desafios da sociedade brasileira, e tem implicações, portanto, no conteúdo. Mas nós não estamos debatendo ou querendo impor conteúdos na mídia. Nós queremos fazer aquilo que a própria Constituição diz, que é a regulação econômica, né, da propriedade. Agora, é óbvio que quando você democratiza isso, você pulveriza isso, você vai refletir pensamentos diversos, claro. Como é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela é fruto de uma miscigenação, de um processo histórico plural. E nós temos que respeitar isso, né? Qualquer atividade econômica precisa levar em conta essa diversidade. E na medida que você tem um monopólio, é óbvio que vai refletir, aí sim, um pensamento único, que é repetido, né, com o poder de fogo que tem, não é, a radiodifusão, para evitar o debate democrático. Eu digo exatamente o contrário. Regulamentar a mídia é defender a verdadeira liberdade de expressão. Perfeito. Professor Vinícius. Eu queria só acrescentar o seguinte, é porque quando se faz essa associação entre regulação e censura, está implícito um pressuposto de que a censura só vem do Estado. Na verdade... No mundo contemporâneo, o grande censor está fora do Estado. Exatamente. As grandes empresas, há censura de conteúdo no Brasil hoje. Basta você acompanhar o noticiário. Algumas coisas são noticiadas, outras não. Né? Eu mesmo dou entrevistas que saem, dou entrevistas que não saem nunca. Né? Isso então, é censura, né? Isso é censura. Isso é censura. Então, há uma censura, mas o argumento que equaciona a regulação com censura entende como censura apenas aquela que vem do Estado, que é proibida na nossa Constituição. Mas há índices que medem liberdade de imprensa no mundo, vários, que medem a questão da interferência do poder econômico, das empresas, no que é publicado pelos jornais, pelas revistas e divulgado no rádio e na televisão. Então, a gente precisa de pensar um conceito de censura diferente desse que trabalha a ideia de censura como vindo exclusivamente do Estado. Essa, no Brasil, não há nenhuma chance de... Ela está proibida na Constituição. Agora, a outra, ela é praticada cotidianamente. Eu só queria acrescentar, porque eu acho curioso a questão da linguagem. Em tempos não tão distantes, existia a pecha, inclusive com relação a determinada parte da imprensa, dos comunistas, os perigosos comunistas que povoavam as redações, e a palavra comunista servia para tudo que fosse diferente daquilo que a ordem da mídia hegemônica queria. Muito bem, hoje virou o bolivarianismo. O bolivarianismo é o adjetivo central para qualquer medida que queira regulamentar a mídia. Eu tenho dito, brincado um pouco, mas não é tão brincadeira assim, que o país mais bolivariano do mundo é o país de Sua Alteza Real,
a Rainha Elizabeth. Por quê? E o professor Vinícius pode me conferir, promoveu agora uma legislação ou uma regulamentação da mídia impressa inédita quase no mundo, né? Quer dizer, avançada, que E nós não temos aqui nem direito de resposta mais, né? As movimentações da sociedade inglesa levaram ao fechamento por conta de um escândalo muito semelhante a um escândalo que ocorreu aqui no Brasil, né? Acabaram por um jornal impresso de 150 anos cerrar as portas e regras rigorosas para a mídia impressa, o que nós não estamos nem discutindo no Brasil, e além disso, e acho que há uma lacuna séria, onde a sociedade está desprotegida, que é a ausência praticamente do direito de resposta, fruto daquela decisão do STF, de acabar com a lei de imprensa no Brasil. Nós estamos falando de regulação e nós ouvimos aqui em Brasília a Suzana Varjão, que é gerente de qualificação de mídia da ANDI. A ANDI é a Agência de Notícia dos Direitos da Infância. E ela fala sobre as violações que esses direitos sofrem no campo da comunicação, justamente pela falta de regulação. Vamos ouvi-la. No campo da comunicação de massa, que é um campo amplo, vem ocorrendo muitas violações de direitos cometidas notadamente a partir de programas que se apelida de policialescos, não apenas provocando violações sistemáticas de direitos contra crianças, contra adolescentes e outros personagens que gravitam nesses programas, como vem atingindo sobremodo a democracia brasileira. O que ocorre com esses programas, que é um fenômeno que vem crescendo muito, é que, para além das violações que são cometidas contra os grupamentos vulneráveis da população brasileira, eles vêm discursando contra as instituições que compõem a democracia brasileira. Nós estamos realizando um grande levantamento hoje desses programas e das violações cometidas em todo o país. Nós fizemos um levantamento inédito sobre a legislação, sobre os diferentes dispositivos legais, e constatamos que, para além de a legislação ela não ser adequada ao campo da comunicação midiática, ela existe, ainda que fracionada, mas mesmo a que existe, ela não é simplesmente respeitada. Nós identificamos violações a pelo menos 12 dispositivos legais brasileiros, incluindo a Constituição Federal, pelo menos 6 instrumentos internacionais, acordos, tratados, enfim, que são também solenemente ignorados, e pelo menos a 3 mecanismos de autorregulação. Quem é que podia tomar providências em relação a essas violações? Porque esses programas policialescos, isso ela tem, na minha opinião, ela tem toda a razão. Esses programas policialescos, esses que aparecem no final da tarde, né, violam os direitos, quer dizer, colocam as crianças, os jovens, diante de cenas tenebrosas, né, que não contribuem em nada. Não atende o dispositivo da Constituição que fala que os meios de comunicação devem educar, informar, entreter. E me parece que nenhum desses programas faz isso. E ainda se arvoram no direito de dizer que são programas jornalísticos, né? Quando, na verdade, são programas sensacionais. Como é que o Estado pode reagir a isso? Deputado Emiliano ou deputada Luciana, eu queria ouvir os dois, né? Porque, além de ter a participação no parlamento, o Emiliano tem agora a participação no Executivo. Primeiro, Lala, eu acho que tem que ser caracterizado como é o fato, crime. Né? E como crime tem que ter a denúncia, né? Nos órgãos da polícia e da justiça para poder fazer valer a defesa, né? do cidadão brasileiro. Então, que se confunde, inclusive, com... É um assunto que também se confunde com o debate do direito de resposta. Nem o direito de resposta no Brasil é regulamentado, não é? E muitas vezes, lá no parlamento, eu fui relatora do direito de resposta do senador Roberto Requião, que já foi aprovado no Senado. É uma coisa inusitada no Brasil. E não voltou... Hoje o Senado está mais avançado do que o plenário da Câmara de Deputados. Então, nós já votamos no Senado direito de resposta
E lá no plenário eu fui relator e tinha deputado que chegou a dizer assim, esse um discurso fácil para a plateia, né? Dizer, não, isso aí é de gente que está vendo, que acha que a comunicação é contra os políticos, né? E que as denúncias, que não querem ver denúncias contra os políticos. Então, eu sempre disse o seguinte, o que existe hoje nos meios de comunicação não é só atacar político, é atacar o cidadão. Inúmeros casos, como a escola de base, né, de São Paulo, uma pernambucana que foi ridicularizada num programa, né, porque doava leite. É verdade. Micheline, de Pernambuco. Ela teve que sair da cidade. Nobre, ela saiu da cidade dela. Teve por força da televisão. Exatamente. Comparando aquele gesto nobre, uma atitude solidária, né, como comparando ela com uma atriz pornô. Quer dizer, onde nós vamos parar, né, com ataque aos direitos, né, das pessoas? Então, eu acho que é uma coisa indignante que tem que se reagir à altura e nós precisamos que os órgãos de controle, Ministério Público, o próprio cidadão e a polícia haja para poder nós estancarmos essa agressão cotidiana que tem aos cidadãos brasileiros. Emiliano, o que o Estado pode fazer, quer dizer, o governo, em nome do Estado? Veja, eu parto aqui não propriamente do Estado, porque eu acho, o Estado brasileiro, eu acho que o Ministério Público tem uma obrigação absolutamente essencial nesses episódios. O Ministério Público deveria ter uma atenção especial com este tipo de programa, porque, como disse a deputada Luciana, tem que ser oferecida uma denúncia e alguma ação que leve a coibir isso. Agora, para além disso, há uma discussão que deve ser feita. A liberdade de expressão é absoluta? Ela possibilita, e aí eu apelo muito mais para a capacidade filosófica do professor Vinícius, a liberdade de expressão ela é absoluta a ponto de permitir um desrespeito cotidiano à pessoa humana, sobretudo, e neste caso, às pessoas mais pobres, mais fracas, né? Ela lembrou aqui a escola base, e não só as pessoas mais fracas, porque há crimes de imprensa no Brasil até contra algumas pessoas de algum poder que feriram outros poderes, que nós não vamos discutir aqui pelo tempo. A pergunta que fica é se a liberdade de expressão permite qualquer tipo de procedimento. Porque quando a gente discute isso, nos diz, mas vocês estão querendo censurar. Não, isso não é permitido. A legislação, a Constituição não permite isso. O artigo 221, que é um artigo absolutamente essencial lá dos dispositivos que regulamentam, está claro quais são as extraordinárias possibilidades da televisão, vamos chamar assim, para o bem, e, no entanto, ela é utilizada para ridicularizar e para massacrar, sobretudo, especialmente, os negros e os pobres do Brasil, as mulheres, os mais fracos, aqueles que não têm poder e tudo. Então, é uma discussão. O professor Vinícius tocou num ponto que eu considero essencial. Essa questão do direito à comunicação, ainda nós teremos que caminhar muito, eu digo, na consciência da sociedade brasileira, para que seja enxergado como um direito de cada cidadão. Na Argentina não ocorreu isso à toa, não. É porque havia mobilização de milhares de pessoas na rua para exigir uma nova lei de meios, que foi uma lei democraticamente discutida e aprovada depois pelo parlamento e referendada pelo judiciário. Está longe dessa visão pequena, estreita, que é divulgada aqui permanentemente, como se lá fosse um golpe dos Kirchner, etc. Não foi nada disso, foi uma coisa profundamente democrática, e o professor Vinícius já juntou coisas também num livro muito interessante sobre isso. Então, eu creio que essa é a questão. O ministro Berzoini tem dito, essas coisas todas vieram à tona. Propriedade cruzada veio à tona. Violação de direitos humanos. Violação de direitos humanos. Propriedade cruzada veio à tona. Propriedade dos políticos veio à tona. O senador Cristóvão Buarque dirigindo. E ele disse
claramente, esse é um mérito, dizer, nós temos que discutir tudo isso, nós vamos querer continuar o arrendamento de programas, tudo isso, ele falou, eu estou pondo tudo, tem gente, estou falando como ele afirmou, tem gente dizendo que não se deve discutir. A minha opinião é que tem que discutir tudo e esta casa tem responsabilidade nisso também. Ele falou e o próprio Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, referendou. Então, eu creio que este tema, este da violação permanente dos direitos humanos, tem que ser discutido e nós não podemos arrolar isso como... Mas tem a liberdade de expressão. Mas tem a lei que também tem que coibir aqueles que atentam contra ela e contra os direitos da pessoa humana. Muito bem, eu acho que a discussão é muito importante, mas o professor Vinícius lembra, e lembrava até antes do programa, que essa discussão é antiga no Brasil. Pois é, e no caso aqui eu queria puxar uma questão que tem sido, do meu ponto de vista, negligenciada, que é o papel de fiscalização que cabe ao Ministério das Comunicações. Porque cada uma dessas concessões é feita sob contrato. A gente não tem acesso, nós, cidadãos, não temos acesso a esse contrato. Eu, pelo menos, nunca vi um contrato que foi assinado entre, por exemplo, a família Roberto Marinho e o Ministério das Comunicações estendendo as suas concessões por 15 anos. Eu nunca vi. Mas imagino eu que esses contratos tenham cláusulas que exijam o cumprimento de certas regras. E essas regras são as regras que estão, como a entrevistada falou, estão nas leis, estão na Constituição, etc. Tá certo? Porque eu estive recentemente, há uns 2 anos atrás, na Paraíba, no momento em que estava uma discussão dessa, num programa desse tipo, que passava na hora do almoço. Policialesco, que tinha mostrado cenas gravadas por um dos criminosos numa situação de estupro, uma coisa terrível. E as pessoas que faziam o programa defendiam publicamente que aquilo era uma situação normal, que aquilo não tinha nenhum problema, não é? E eu estava lá e essa questão foi colocada, eu falei, olha, tem que saber quem é o concessionário. Quem são os... No caso aí, era uma filial da Rede Record. Então, olha, eu acho que o Ministério Público tinha que ir atrás do contrato. O Ministério Público ou o Ministério das Comunicações? O Ministério Público primeiro, para poder ver se tinha forma legal de acionar o programa, etc. Agora, o Poder Executivo, o Ministério das Comunicações, e essa é uma questão que não está clara, há questões como, por exemplo, a participação de laranjas nas concessões, nas licitações das concessões, né? Há algum tempo atrás, há um ano, 2 anos, talvez 2, a Folha de São Paulo, ainda à época que a jornalista Elvira Lobato estava lá, ela fez um levantamento de 90 e tantas... isso foi um fato que saiu na primeira página da Folha, e foi muito conhecido, 90 e tantas licitações num período curto, de poucos anos, que eram as licitações mais altas, e dessas 90 e tantas, 44, se não me engano, eram operadas comercialmente por pessoas diferentes das que tinham ganho as licitações. Então, esse é um outro aspecto da fiscalização. Houve uma audiência pública no Senado para discutir isso e tal. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, além do aspecto legal que o Ministério Público pode agir, eu acho que há um ponto que a gente não lembra, que é a questão da fiscalização da execução dos contratos de concessão, porque eles obedecem regras. E claro que aqui entra também o fato de que, lá no artigo 220 da Constituição, um dos incisos é sobre as garantias da família, de proteção de si própria, né, em relação a esse tipo de conteúdo. E é interessante também, para finalizar, que no caput do artigo 220, a liberdade de informação jornalística, ela tem lá, ela é inviolável, salvo o que está... as outras normas e princípios dessa Constituição. Se você for lá ver o que é, remete-se para o artigo 5º dos direitos e garantias individuais, que tem todas essas questões que nós estamos discutindo. Só que isso nunca foi regulamentado, o que dificulta o cumprimento. Inclusive, deputado, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas agora eu garanto sua palavra logo depois. O VerTV volta já.
Nós estamos de volta com o Ver TV, que debate hoje a regulação dos meios de comunicação no Brasil. E eu interrompi a deputada Luciana no final do bloco anterior e, por favor, a palavra é sua. Pegando o gancho do que o professor Vinícius estava dizendo, né, da dificuldade de tramitar qualquer tipo de demanda judicial, eu mesma sou autora de uma denúncia junto ao Ministério Público Federal contra o Diogo Mainardi, porque no resultado da eleição ele chamou os nordestinos de bovinos. Então, nós colocamos vários parlamentares na televisão, no Manhattan Connect. Então, nós colocamos a amostra do vídeo, o texto escrito, eu entreguei pessoalmente junto com um conjunto de deputados, não só do Nordeste, como de outras regiões, né? E está tramitando. E está tramitando, né? E a eleição já faz alguns meses. Pois é, e a gente não consegue destravar para que chegue a algum tipo de solução, né? Então, de fato, essa é uma questão que carece não só de marco legal, mas também de coragem política e de vontade política para a gente poder Será dar que o poder desses meios intimida também o Ministério? Sabemos que intimida muita gente, mas também o Ministério Público? Pois é, o poder, como eu disse no início, é um poder político, não é muito forte. Já há muitos anos que se formulava no debate sobre a democratização da comunicação, tratando como quinto poder. Na verdade, é um sistema de poder que tem a comunicação como forte poder político a intimidar, não é? a diminuir as reações para que a gente dê um passo adiante na democratização. Muito bem. Nós falamos aqui ao longo do programa em alguns exemplos internacionais, os da Europa, dos Estados Unidos e também da América Latina. E nós entrevistamos em São Paulo o professor Igor Fuser, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Ele fala sobre a regulação em países da América Latina, especificamente Uruguai e Argentina, e na sequência nós vamos mostrar um vídeo institucional da agência reguladora argentina, veiculado pela TV pública argentina, mostrando os efeitos da lei sobre a produção audiovisual naquele país. Vamos ouvir o Igor e depois assistir o VT da TV pública argentina. As leis de mídia adotadas na Argentina e no Uruguai, elas são justamente a prova de que regulação da mídia não tem nada a ver com censura. Quer dizer, a regulação diz respeito à estruturação econômica dos meios, quer dizer, a maneira como um setor deve se organizar. Não tem nada a ver com o conteúdo. Quer dizer, na Argentina e no Uruguai vigora a mais plena e absoluta liberdade de expressão. Não há qualquer tipo de censura. Ao contrário, quer dizer, ao se fracionar o setor, ao se abrir espaço para que surjam novas emissoras de rádio, novas emissoras de televisão, novos operadores de TV a cabo e assim por diante, o que se está fazendo, na verdade, é amplificar o número de vozes, de atores presentes dentro do cenário midiático. Pero, ¿qué empezó a cambiar con la nueva ley? La ley se enmarca en un proyecto federal e inclusivo. La ley propone que todos y todas en todo el país pueden expresarse en libertad, producir y contar sus historias. No es correcto que la comunicación la manejen solo unos pocos. A partir de la sanción de la ley, construimos una nueva economía en el sector que defiende el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, generando más puestos de trabajo y contenidos locales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitió abrir nuevas radios, nuevas señales televisivas y nuevas cableras. Ahora, 50 universidades nacionales pueden tener su propia señal de televisión. Y ahora también hay polos y nodos audiovisuales tecnológicos que articulan a más de 750 organizaciones de todo el país. La radio ahora también es mucho más que antes. Ahora todos podemos oír nuestras voces en la radio. Con la ley, se reserva una parte del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro. Una medida de vanguardia que marca un precedente internacional. Por primera vez, se reconoce el derecho a la comunicación con identidad de los pueblos originarios. Ya se abrieron más de 20 radios de ese importante sector de nuestra sociedad. Y hay mucho más. Hoy, nuestra producción de televisión es mucho más que antes. Antes, más del 90% de la ficción para TV abierta la realizaban 5 productoras de contenidos de 2 grupos económicos.
Hoy, desde la sanción de la ley, los cableoperadores pymes producen más de 2.800 horas diarias de programación, generando más de 6.000 puestos de trabajo en más de 700 localidades y pueblos. Gracias a la ley que exige e incentiva la producción local e independiente, se produjeron más de 2.000 horas de contenidos televisivos generados en el marco de los planes de fomento del Estado Nacional. Más de 3.500 proyectos presentados de todo el país. Solo en la primera experiencia de fomento público se produjeron 42 series de ficción, realizadas por 40 productoras de contenidos, el 60% fuera del área metropolitana. Gracias a la nueva ley, 26 de estas series se realizaron en las provincias argentinas. En un fenómeno de producción sin precedentes, se contaron historias locales con actores y técnicos locales. Los nuevos contenidos demandados por la ley de la democracia motorizan la producción local, generando más fuentes de trabajo y reactivando la producción audiovisual en la Argentina. Para que todo esto suceda con éxito, más de 300 profesionales de cine y televisión recorrieron el país, capacitando a productores, directores, técnicos y actores. Se capacitaron más de 3.000 profesionales. Sí, 3.000 personas que hoy convierten su vocación en un trabajo. O professor Vinícius, no bloco anterior, falou da censura não estatal, não é? A gente ouve aqui, através da mídia brasileira, que a lei em vigor na Argentina é uma lei que censura os meios de comunicação. E nós vimos aqui nesse VT o que esta lei propiciou em relação ao mercado de trabalho, em relação à produção. Né? Quanta gente estaria aqui no Brasil, por exemplo, produzindo, fazendo rádio e televisão, se houvesse uma abertura como a lei argentina propiciou. Eu acho que isso é importante, né, ser ressaltado aqui, talvez seja uma indicação do que a gente pode trabalhar também por aqui. Claro que sim. Mas é interessante isso, porque eu acho que esse comercial longo, né, que tem muitos dados, mas eu acho que ele chama atenção para uma questão que já foi dita aqui, mas que me parece fundamental, que é o seguinte: quando a gente trata da questão da democratização da mídia, ao contrário do que os grupos, os oligopólios que dominam a mídia brasileira falam, não se trata de excluir vozes, mas de incluir vozes, de aumentar o número de opiniões, de vozes que tenham acesso ao debate público. Isso tem implicações de vários tipos. No caso do que eu percebi desse longo comercial, se houvesse sido regulamentado, a Constituição é de 88, se houvesse sido regulamentado num prazo curto, o artigo 221, que fala das normas e princípios para a produção de conteúdo da radiodifusão, da prioridade à produção educativa, jornalística, regional, independente, incentivo à produção independente, etc., etc., nós poderíamos ter tido aqui, ao longo do último quarto de século, efeitos semelhantes a esses. Não é? Porque imagina só se a nossa produção de conteúdo televisivo fosse descentralizada do que ocorre hoje, sobretudo em Rio e São Paulo, e acontecesse espraiada pelo Brasil inteiro. O que ia isso acontecer em termos até da formação do profissional da área, né? Sem contar das microempresas que iam surgir, da questão do desenvolvimento do audiovisual, quer dizer, tem todo... Eu acho que nós cometemos um pouco também, fazendo uma meia-culpa, nós que fazemos esse debate, talvez devêssemos enfatizar mais esses aspectos. Não é? É verdade. Porque isso talvez provocasse um deslocamento dessa insistência da questão da censura do Estado e da desqualificação do debate. Né? Luciano, eu fico pensando na questão da regionalização. O VT da Argentina chama muita atenção a isso. Eu fico pensando no trabalho em Pernambuco, no trabalho no Nordeste, né? Quanta coisa poderia ser produzida lá se houvesse incentivo, se houvesse uma legislação que garantisse, né, a regionalização. A explosão de conteúdo produzido no Brasil, até por conta das plataformas de comunicação hoje, na internet, né, é um fenômeno. Né? A gente faz lá em Pernambuco um cine que se chama Cine PE, que vários dos nossos produtores emergentes, produtores independentes emergentes, ganham prêmios internacionais com a produção cinematográfica e a difusão disso. Que não consegue ter, né, a difusão desses conteúdos.
uma pena do ponto de vista não só econômico, como aqui no VT foi afirmado na experiência da Argentina, como bem citou o professor Vinícius, porque, de fato, cria uma cadeia produtiva, né, na área de audiovisual. Aliás, que é uma das mais significativas, a cadeia de entretenimento no mundo, é uma que gera uma economia que está no ranking das maiores economias, das cadeias produtivas do mundo, é a cadeia, né, de entretenimento. Quanto jovem aí que podia ter emprego, né? Eu me lembro da TV Pernambuco, que formou em gerações de jornalistas, de atrizes, de atores, quer dizer, são experiências que para além da economia, você forma pessoas, né? Inclui pessoas, retrata a nossa diversidade, a nossa cultura. Tem também um aspecto subjetivo muito importante para a população brasileira. Uhum. Professor Emiliano, nós estamos chegando no final do programa. O senhor falou em abertura que o ministro voltou, reafirmou a importância do debate, da questão da regulação e tal. Quais são as perspectivas concretas para que isso vá à frente, realmente vá à frente, para dar conta de todos esses problemas que nós levantamos aqui e das possibilidades abertas agora, no finalzinho aqui, das possibilidades de mercado abertas com uma regulação efetiva? Não são pequenos os desafios, como nós sabemos. O ministro, e eu tenho que dizer da posição do ministro, do Ministério, portanto, que é a posição que o ministro tem expressado, é de fazer o debate o mais aberto possível, tanto no sentido de enfrentar esses temas que nós tratamos aqui, como de fazer o cotejamento, já feito de alguma maneira, mas ampliar este cotejamento com as experiências internacionais e garantir que esse debate chegue a algum lugar, pelo menos é o meu ponto de vista. Ele precisa chegar a uma ideia de regular efetivamente a mídia brasileira, do meu ponto de vista. Além disso, para além disso que você se referiu, eu queria falar da questão da regionalização e da diversificação e da expressão da cultura brasileira. Em um minuto é possível? Em um minuto, creio que sim. O monopólio é sempre esterilizador, é estéril o monopólio, né? Nós estamos vendo, ao contrário do que olhamos na Argentina, uma sucessão de demissões no mundo do jornalismo, o que nos entristece. A mim, que sou jornalista, a Vinícius, que é da área, a você, que é da área, nos entristece. São jornalistas sendo demitidos a toda hora, então, inclusive nos grandes monopólios. Houvesse uma diversificação da atividade, da mídia, tudo isso, a produção regional, a riqueza de Pernambuco, a riqueza da Bahia, a riqueza do Rio Grande do Sul, estou falando cultural, da produção cultural extraordinária desse país, expressa no território da mídia, e nós teríamos uma outra situação muito semelhante e talvez mais promissora ainda do que a da Argentina. Muito bem. Emiliano, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e pelas perspectivas, né, que podem ser abertas aí. Deputada Luciana, quero agradecer também a sua presença, cumprimentando pelo trabalho, né, que vem sendo desenvolvido. Eu sei que há duras penas no Congresso Nacional, mas ele continua firme. Isso é importante. E ao professor Vinícius, pelas contribuições constantes e aprofundadas que ele traz sempre aqui ao Ver TV. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa, lembrando que todos podem entrar em contato com o Ver TV através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou através do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao programa e todas as entrevistas contidas nele no nosso site, no site do Ver TV. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!